Graças a paz. Bom dia, irmãos. Domingo, né, dia 29/3. E eu quero trazer uma palavra aqui que eu tenho refletido sobre ela nesses dias. Eu creio que ela é ainda mais viva, né, sobre nossas vidas. É a parábola do semeador. Se encontra em Mateus 13. Vai dizer assim a partir do versículo 4, eu vou pular alguns versículos. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caíram em boa terra. Deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com muita alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquela que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E enquanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquela que ouve a palavra e a entende, e dá colheita de 100, 60, 30 por um. Louvado seja Deus. Essa semana eu estava em casa e eu estava mexendo num jardim, tem aqui em frente um pequeno espaço. E estava muito bagunçado. Tinha um monte de mato, um monte de coisa que não dava para produzir. Havia algumas plantas, mas elas não conseguiam ter forças. E então ali já havia um desejo uns dias de fazer a limpeza daquele local e eu fiz. Tirei tudo, arranquei todo o mato, arranquei tudo, arranquei aquelas poucas plantas que havia, tirei a terra, peneirei a terra, separei a terra, separei as pedras, separei o lixo, porque tinha lixo também, e separei aquelas plantas, aquelas ervas daninhas que estavam estragando aquele solo ali também. Aí depois disso, eu comecei a ter uma grande reflexão sobre isso. E essa palavra veio para mim, essa palavra, né? Esta parábola do semeador. Nós vemos aqui que Jesus está ensinando por meio de parábolas. E inclusive os apóstolos questionam porque falam em parábolas. Aí Jesus vai dizer que para vocês foi dado o entendimento.
para aqueles que creram, para aqueles que entenderam a mensagem de Cristo, né, era fácil compreender as coisas quando ele falava. Eles teriam compreensão sobre aquilo que Jesus estava falando. Mas aqueles que não receberam, eles tinham dificuldade de entender, e por isso ele falava daquela forma. E aí ele falou sobre um semeador que saiu, né, e que no caminho ele ia lançando sementes. Ele lançava as sementes, né? E elas caíram em diversos lugares, né? E houve situações diferentes para cada local. Algumas sementes no caminho, as aves comeram. E aí Jesus explica que essas seriam como aquelas sementes, né? De que alguém que ouve mas não entende. E aí é tirado do seu coração essa palavra, né? Depois Jesus vai falar sobre aquela que caiu num terreno pedregoso. Ele vai dizer que esta é aquela que ouviu, se alegrou, mas não se aprofundou, né? E logo veio o sol e secou, murchou, perdeu vida. Depois Jesus vai falar sobre aquela que caiu no meio do espinho, né? E os espinhos muito grandes em torno dela, né? Tirou a vida dela. E ele vai comparar essa àquela pessoa que ouviu, mas que todas as dificuldades da vida, todas aquelas coisas que a pessoa tem dificuldade, mas é por isso ou por aquilo, a sufocou também. Não prosperou. Mas vai falar de uma que caiu em um bom solo. Irmãos, entenda aqui, o solo é nosso coração. O solo é nosso coração. E caiu em um bom coração, né? E vai dizer que ela caiu neste solo de boa terra. E esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, de 60 e de 30. Nesses dias, irmãos, não é porque os templos estão fechados, os locais de reunião estão fechados. Nós ainda somos semeadores, eu e você. Entende, irmão? Que Deus não é um Deus de matar. Deus não mata. Mas se a palavra é anunciada, Ele pode fazer. A semente é a palavra de Deus. Nós somos os semeadores. E o coração das pessoas é o solo. É este solo. Quem vai dar crescimento para isso é Deus, né? O crescimento na vida das pessoas são estes resultados aqui. Entenda? Tem gente que vai ser sufocada. Tem gente que vai queimar no meio do caminho. Tem gente que vai ser levada. Mas tem gente que vai dar fruto. Que vai dar fruto por meio da palavra. E nós somos os semeadores. Vai dar trabalho. Dá trabalho você limpar, dá trabalho você preparar, dá trabalho você conversar, dá trabalho você orientar. Tudo isso é trabalho. Tudo isso é trabalho. Mas isso não garante o resultado. O resultado é que este coração esteja preparado. E quando esse coração está preparado, ele vai dar resultado.
Mas entenda, muitas sementes serão lançadas, mas nem todas irão frutificar. Mas nós, como semeadores, não temos opção que não seja trabalhar para o reino de Deus. Continue semeando. Hoje nós temos muito solo. Hoje nós temos muitos corações aguardando uma palavra. Eu sei que eu e você temos uma palavra. Olha o que Jesus falou para os apóstolos. A vocês foi dado o conhecimento dos ministérios do reino dos céus, mas a eles não. Creia que Deus pode mudar a vida dessas pessoas, da nossa vida, que Deus pode transformar o nosso lar. Semeie dentro do seu lar, semeie no seu trabalho. Hoje não podemos estar reunidos com tantas pessoas. Há poucos corações aí próximos de você. Não perca a oportunidade. Semeie para o reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que nesses dias nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus. É assim que eu creio. Deus nos dê graça. O Senhor os abençoe. Em nome de Jesus.